Nós, os refugiados. Hannah Arendt. Tradução de Ricardo Santos. Nota do tradutor. O texto de que apresentamos a tradução portuguesa foi originalmente publicado no ano de 1943, no jornal The Menorah Journal. Em 1978, foi publicado na coletânea de textos da autora, Didi Pariah, editado por Ron H. Feldman. Foi recente republicado no livro Divisive Writings, 2007, editado por Jerome Cohn e Ron H. Feldman, que aglomera o conjunto de textos em torno do judaísmo escritos por Hannah Arendt. Nós, os refugiados. Hannah Arendt. Em primeiro lugar, não gostamos de ser chamados refugiados. Chamamo-nos uns aos outros recém-chegados ou imigrantes. Os nossos jornais são jornais para americanos de língua alemã, e, tanto quanto sei, não há e nunca houve qualquer clube fundado pelos perseguidos por Hitler cujo nome indicasse que os seus membros são refugiados. Um refugiado costuma ser uma pessoa obrigada a procurar refúgio devido a algum ato cometido ou por tomar alguma opinião política. Bom, é verdade que tivemos que procurar refúgio, mas não cometemos nenhum ato e a maioria de nós nunca sonhou em ter qualquer opinião política radical. O sentido do termo refugiado mudou conosco. Agora refugiados são aqueles de nós que chegaram à infelicidade de chegar a um novo país sem meios e tiveram que ser ajudados por comitês de refugiados. Antes desta guerra começar, éramos ainda mais sensíveis quanto ao sermos chamados refugiados. Demos o nosso melhor para provar aos outros que éramos apenas imigrantes comuns. Afirmávamos que tínhamos partido pela nossa própria vontade para países da nossa escolha e negávamos que a nossa situação tivesse algo a ver com supostos problemas judaicos. Sim, éramos imigrantes ou recém-chegados que tínhamos deixado o nosso país porque, num belo dia, não nos convinha mais ficar, ou puramente por razões econômicas. Queríamos reconstruir as nossas vidas, isso era tudo. De modo a reconstruir a vida tem que se ser forte ou otimista. Portanto, éramos bastante otimistas. Com efeito, o nosso otimismo é admirável, mesmo que sejamos nós a dizê-lo. A história da nossa luta finalmente tornou-se conhecida. Perdemos a nossa casa, o que significa a familiaridade da vida cotidiana. Perdemos a nossa ocupação, o que significa a confiança de que tínhamos algum uso neste mundo. Perdemos a nossa língua, o que significa a naturalidade das reações, a simplicidade dos gestos, a expressão impassível dos sentimentos. Deixamos os nossos familiares nos guetos polacos e os nossos melhores amigos foram mortos em campos de concentração e tal significa a ruptura das nossas vidas privadas. Não obstante, logo que fomos salvos, e a maioria de nós teve que ser salvo várias vezes, começamos as nossas novas vidas e tentávamos seguir tão próximo quanto possível todos os bons conselhos que os nossos salvadores nos transmitiram. Foi-nos dito, e esquecemos mais rápido do que alguém poderia imaginar. De um modo amigável foi-nos lembrado que o novo país tornar-se-ia uma nova casa, e depois de 4 semanas em França ou 6 semanas na América, fingiríamos ser franceses ou americanos. Os mais otimistas entre nós teriam mesmo acrescentado que toda a sua vida anterior teria sido passada numa espécie de exílio inconsciente e apenas o seu novo país lhes ensinaria agora, com o que se parece uma casa. É verdade que por vezes levantamos objeções quando nos disseram para esquecer o nosso trabalho anterior, e logo que o nosso estatuto social está em jogo, é-nos extremamente difícil desembaraçarmos-nos dos nossos ideais. Com a língua, contudo, não encontramos dificuldades. Depois de um único ano os otimistas estavam convencidos que falavam inglês tão bem quanto a sua língua materna, e depois de 2 anos juravam solenemente que falavam inglês melhor do que qualquer outra língua, o seu alemão é uma língua que dificilmente lembram. De modo a esquecer mais eficientemente, preferíamos evitar qualquer alusão aos campos de concentração ou de internamento que experienciamos em quase todos os países europeus, poderia ser interpretado como pessimismo ou falta de confiança na nossa nova pátria. Além disso, quão frequentemente nos foi dito que ninguém gosta de ouvir de todo. O inferno não é mais uma crença religiosa ou uma fantasia, mas algo tão real quanto as casas, as árvores e as pedras. Aparentemente ninguém quer saber que a história contemporânea criou um novo tipo de seres humanos, o tipo dos que são postos em campos de concentração pelos seus inimigos e nos campos de internamento pelos seus amigos. Mesmo entre nós não falamos sobre este passado. Em vez disso, encontramos o nosso próprio modo de dominar um futuro incerto. Uma vez que toda a gente planeia, deseja e anseia, também nós o fazemos.
Excetuando estas atitudes humanas gerais, contudo, tentamos encarar o futuro mais cientificamente. Depois de tanta má sorte, queremos um percurso infalível. Portanto, deixamos a Terra com todas estas incertezas para trás e lançamos o nosso olhar para o céu. As estrelas dizem-nos, mais do que os jornais, quando Hitler será derrotado e quando nos podermos tornar cidadãos americanos. Pensamos que as estrelas são mais conselheiras, mais confiáveis do que todos os nossos amigos. Aprendemos das estrelas quando devemos almoçar com os nossos benfeitores e em que dia temos mais hipóteses de preencher um desses incontáveis questionários que acompanham as nossas vidas presentes. Por vezes não confiamos nem nas estrelas mas, antes, nas linhas das nossas mãos ou na grafologia. Assim aprendemos menos sobre os acontecimentos políticos mas mais sobre os nossos queridos seres, apesar de algum modo a psicanálise tenha saído de moda. Não querem mais histórias de fantasmas. É a experiência real que faz arrepios na sua carne. Não há mais necessidade de enfeitiçar o passado, já há feitiço suficiente na realidade. Assim, em vez do nosso falado otimismo, usamos todos os tipos de truques mágicos para evocar os espíritos do futuro. Não sei que memórias e que pensamentos habitam toda a noite nos nossos sonhos. Não me atrevo a perguntar por essa informação, uma vez que, também eu, preferia ser um otimista. Mas por vezes imagino que pelo menos durante a noite pensamos sobre o nosso pai ou lembramo-nos dos poemas que amamos outrora. Até poderia compreender como é que os nossos amigos da costa oeste, durante o toque de recolhimento, podiam ter noções curiosas tais como acreditar que não éramos os únicos cidadãos prospectivos mas inimigos alienígenas reais. À luz do dia, com certeza, tornávamos-nos tecnicamente apenas inimigos alienígenas, todos os refugiados sabem disso. Mas quando razões técnicas previnem-vos de sair de casa durante as horas negras, certamente que não é fácil evitar algumas especulações negras sobre a relação entre técnica e realidade. Não. Há algo de errado com o otimismo. Há aqueles estranhos otimistas entre nós que, tendo feito vários discursos otimistas, vão para casa e ligam o gás ou dão uso a um arranha-céus de um modo um pouco inesperado. Parecem provar que a nossa proclamada animação é baseada numa perigosa disposição para a morte. Ao mencionar a convicção de que a vida é o bem maior, e a morte a maior consternação, tornamo-nos testemunhas e vítimas de terrores piores que a morte, sem termos sido capazes de descobrir um ideal maior que a vida. Assim, embora a morte perca o seu horror para nós, não nos tornamos nem dispostos nem capazes de arriscar a nossa vida por uma causa. Em vez de combater, ou pensar sobre como ser capaz de resistir, os refugiados habituaram-se a desejar a morte a amigos ou familiares. Se alguém morre, imaginamos animadamente todos os problemas de que foram salvos. Finalmente muitos de nós acabam por desejar que, também nós, poderíamos ser salvos de alguns problemas e agimos em conformidade. Desde 1938, desde a invasão de Hitler da Áustria, vimos como o otimismo eloquente pode mudar rapidamente para pessimismo mudo. À medida que o tempo passa, ficamos pior, ainda mais otimistas e ainda mais inclinados para o suicídio. Os judeus austríacos sob Schuschnigg eram pessoas tão animadas, todos os observadores imparciais os admiravam. É bastante magnífico quão profundamente convencidos estavam que nada lhes podia acontecer. Mas quando as tropas alemãs invadiram o país e os vizinhos gentis começaram os distúrbios nas casas judaicas, os judeus austríacos começaram a suicidar-se. Ao contrário de outros suicídios, os nossos amigos não deixaram explicação da sua dívida, nem acusação, nem culpa contra o mundo que forçou um homem desesperado a falar e a comportar-se serenamente até o seu último dia. Assim, as orações de funeral que fazemos nas suas campas abertas são breves, embaraçadas e muito esperançosas. Ninguém quer saber dos motivos, parecem ser claros para todos nós. Falo de fatos pouco populares, o que torna as coisas piores, pois para comprovar a minha perspectiva não disponho de um único argumento que imprima o povo moderno, estatísticas. Mesmo esses judeus que negam furiosamente a existência do povo judeu, dão-nos uma possibilidade justa de sobrevivência até onde concerne as estatísticas, de que outro modo provariam que apenas alguns judeus são criminosos e que muitos judeus estão a ser mortos como bons patriotas em tempo de guerra? Através do seu esforço para salvar a vida estatística do povo judeu, sabemos que os judeus têm a taxa de suicídio mais baixa entre todas as nações civilizadas.
Estou bem segura que essas figuras não estão mais corretas, mas não posso prová-lo com novas figuras, embora possa certamente com novas experiências. Tal pode ser suficiente para as almas céticas que nunca estão completamente convencidas de que o tamanho de um crânio dá a ideia exata do seu conteúdo, ou de que as estatísticas do crime mostram o nível exato da ética nacional. Seja como for, onde quer que os judeus europeus estejam a viver hoje, já não se comportam mais de acordo com as leis estatísticas. Os suicídios ocorrem não apenas entre os afligidos pelo pânico em Berlim e em Viena, em Bucareste ou Paris, mas em Nova York e Los Angeles, em Buenos Aires e Montevidéu. Por outro lado, os suicídios nos guetos e nos próprios campos de concentração têm sido pouco noticiados. É verdade, temos bem poucos relatos da Polônia, mas fomos bem informados sobre os campos de concentração alemães e franceses. No campo de Gurs, por exemplo, onde tive a oportunidade de passar algum tempo, apenas ouvi uma vez sobre suicídio e foi a sugestão de uma ação coletiva, aparentemente uma espécie de protesto de modo a contrariar os franceses. Quando alguns de nós reparamos que tínhamos sido mandados para ali morrer, de algum modo, o sentimento geral passou rapidamente para uma coragem violenta de viver. A opinião geral segundo a qual se tem que ser anormalmente associal e não afetado pelos acontecimentos comuns para estar ainda apto para interpretar infelicidade completa como má sorte pessoal e individual e, assim, terminar com a vida pessoal e individualmente. Mas as mesmas pessoas, assim que retornaram para suas próprias vidas individuais, ao encararem aparentemente com problemas individuais, mudaram-se mais uma vez para esse otimismo insano que é a próxima porta para o desespero. Somos os primeiros judeus não religiosos perseguidos, e somos os primeiros que, não apenas em extremis, respondemos com o suicídio. Talvez os filósofos, que ensinam que o suicídio é garantia suprema e melhor da liberdade humana, estejam corretos. Não estando livre para criar as nossas vidas ou o mundo em que vivemos, no entanto estamos livres para jogar fora a vida e para deixar o mundo. Judeus crentes, certamente, não podem realizar esta liberdade negativa. Vem assassínio no suicídio, isto é, a destruição daquilo de que o homem nunca foi capaz de criar, interferência com os direitos do Criador. Adonai Natan viu Adonai Lakash, o Senhor deu, e o Senhor tirou, e acrescentariam, Baruch Shem Adonai, abençoado seja o nome do Senhor. Para eles o suicídio, como o assassínio, significa um ataque blasfemo à criação como um todo. O homem que se suicida acerta que a vida não merece ser vivida e o mundo não era digno de o abrigar. Contudo, os nossos suicidas não são rebeldes loucos que atiram desafios à vida e ao mundo, que tentam matar neles todo o universo. Seu, é um modo silencioso e modesto de sumir. Parecem se desculpar-se pela solução violenta que encontram para os seus problemas pessoais. Na sua opinião, geralmente, os acontecimentos políticos não têm nada a ver com o seu destino individual. Em bons e maus tempos teriam somente acreditado na sua personalidade. Agora encontram algumas falhas neles próprios que os impedem de serem bem-sucedidos. Tendo tido, desde a sua primeira infância, direito a um certo estatuto social, existem falhas neles próprios se esse estatuto não for mais mantido. O seu otimismo é uma tentativa vã para manter a sua cabeça acima da água. Por detrás desta frente de otimismo, lutam constantemente com o seu próprio desespero. Finalmente, morrem de uma espécie de egoísmo. Se formos salvos sentimos-nos humilhados e se formos ajudados sentimos-nos degradados. Lutamos como doidos por existências privadas com destinos individuais, uma vez que temos medo de nos tornarmos parte desse conjunto miserável de Schnorrer de quem, muitos de nós antigos filantropos, nos lembramos bem. Tal como outrora falhamos em compreender que o assim chamado Schnorrer era um símbolo do destino judaico e não um Shlemiel, assim hoje não nos sentimos com direito à solidariedade judaica. Não conseguimos perceber que nós, por nós próprios, estamos tão envolvidos como todo o povo judaico. Por vezes, esta falta de compreensão foi fortemente apoiada pelos nossos protetores. Assim, lembro-me de um diretor de um grande centro de caridade em Paris que, sempre que recebia um cartão de um intelectual judeu alemão que contivesse o inevitável doutor, costumava exclamar com toda a sua voz, Herr Doktor, Herr Schnorrer, Herr Schnorrer. A conclusão que delineamos de tais experiências desagradáveis era bastante simples. Ser doutor em filosofia já não nos satisfazia, e aprendemos que para construir uma nova vida, primeiro tinha-se que embelezar a antiga.
Uma pequena história engraçada foi inventada para descrever o nosso comportamento. Um Dachshund desamparado emigrado, no seu pesar, começa por dizer: antigamente, quando eu estava em Saint Bernard,